Olá, como vai você? Eu estou aqui no meu trabalho e resolvi gravar esse vídeo. Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Se acaso acontecer algum barulho aí, né, um carro passando, uma moto, não preocupe porque não é o fim do mundo, ok? Quando você observa ali, você lê ali Mateus 16, e eu vou falar aqui especificamente do versículo 3, ali você vê Jesus ali, ele tratando com os religiosos da época. Porque os religiosos da época eles sabiam observar o tempo e definir se ia chover ou se ia fazer sol, se ia ter um dia bom. E Jesus questiona eles ali porque eles também tinham percebido, além dessa percepção que eles tinham, né, dessa facilidade de perceber o que ia acontecer, né, com o clima, eles também sabiam que o fim dos tempos, né, havia chegado, o fim daquela dispensação havia chegado. Que havia profetizado Daniel estava bem perto de acontecer. Em pouco tempo Jerusalém seria cercada de exércitos. Não foi o fim do mundo, ok? Foi um carro que passou, ok? Então, eles sabiam definir bem os tempos e sabiam que o tempo do fim estava perto de chegar. No entanto, estavam usando ali de hipocrisia para com ele, né? Porque na verdade ali Jesus não está tratando do final da humanidade, Jesus não está tratando de coisas que vão acontecer no fim dos tempos, né, no fim do mundo, como a religião ensina por aí. Ali Jesus está falando ali de o fim de uma dispensação, que o fato dos romanos estarem ali há cerca de 67 anos, né, os romanos já estavam dominando o território de Israel por 67 anos, tinha 67 anos ali que os romanos estavam dominando Israel. E aquilo ali era um sinal de que o fim daquela dispensação estava para chegar. Aquele céu que cobria os judeus ali, aquele céu religioso, ia passar em pouco tempo. Então, ali não está falando, né? Seja honesto com você mesmo, né? Você aí que tem a Bíblia, né? Não é o fim do mundo, ok? É um carro que passou. Você que tem a Bíblia aí como a palavra de Deus, né? Seja honesto com ela mesmo. Jesus ali estava falando dos romanos que estavam dominando Israel e que em breve iam cercar Jerusalém, sitiar Jerusalém e tentar matar o povo de fome? Ou Jesus estava falando para a geração futura? Jesus estava falando para a sua geração? De maneira nenhuma. Se Jesus fosse falar para a sua geração, ou se ele fosse falar para os gentios, ele jamais estaria ali falando para o povo de Israel. O povo de Israel não era os caras, eles não eram os bambambam da história, eles não eram os santos. Os de fora de Israel, os gentios, não eram os profanos, não era o povo inaceitável, né? Não era o lixo, né, da humanidade. Então Jesus estava falando para aquele lixo lá da humanidade, como Jonas foi lá falar para o povo de Nínive, para levar eles a se arrependerem. Jesus jamais estaria falando ali para o povo de Israel, para os bambambam da história, né? Vamos ser honestos com a Escritura, você que fala que ela é a palavra de Deus. Jesus estava ali falando dos romanos que estavam dentro do território de Israel, ou Jesus estava falando para uma geração futura de um fim que possivelmente ia acontecer? Seja honesto. É claro que Jesus estava falando ali dos romanos que estavam dentro do território de Israel e que em breve ia cercar Jerusalém e fazer o povo de Israel e Jerusalém passar pela pior tribulação que eles já haviam sofrido. Uma tribulação tão terrível que jamais haveria outra semelhante àquela sobre o povo de Israel, dentro do território de Israel. Seja honesto, tá? Jesus estava falando ali dos romanos que estavam dentro do território de Israel e que a qualquer momento eles sitiaram a cidade. Era um sinal dos tempos. Era um sinal que aquela geração era a última geração que ia ficar debaixo daquele jugo religioso judaico. Era o sinal de que aquela dispensação ia passar. Como passou, né? Graças a Deus, a palavra de Jesus se cumpriu, porque ela é a verdade. Não a verdade que a religião diz, mas ela é a verdade por si só, ok? Era o povo romano ali dentro de Jerusalém. O povo romano dentro de Jerusalém era o sinal de que o fim estava próximo. Deixo aqui um forte abraço para você.